Bom dia a todos, obrigado pela presença de vocês. Eu sou a Cláudia Campos, coordenadora da comunidade Autodesk da língua portuguesa, e hoje eu estou aqui com o engenheiro Li Chong, que vocês já devem conhecer, especialista no robot, e hoje ele vai apresentar para vocês uma feature, né, do robô 2024 e o projeto de transferência de carga. Então, Li, agradeço a sua presença, a sua iniciativa de organizar esse webinar para a comunidade. Então, agora eu passo a palavra para você. Bacana, obrigado a todos. É bom ver alguns conhecidos que, inclusive, participaram da última. Hoje a gente vai falar de mais uma das funcionalidades que o robot tem, e, inclusive, ele já está há alguns anos, né? Desde a versão 2022, ele já tem aparecido, mas as próprias funcionalidades, muitas vezes, elas ficam perdidas, por mais que a gente tente ver na própria ajuda, mas a aplicação, ela necessariamente precisa de uma aplicação, né? E é assim que a gente vai conversar hoje, nesse webinar, para abrir não só essas discussões, mas as próprias aplicabilidades, já que a gente tem muitas delas aqui. Para quem não me conhece, já participo da comunidade há algum tempo, sou o Li Chong, sou professor, atuo como engenheiro e também na parte de estruturas e construção civil. Habilitado, para implantação e operação BIM, além dos projetos estruturais, no qual a gente sempre comenta ali na comunidade e também em meio acadêmico, já que é uma ferramenta que hoje, na maioria dos casos, tem uma grande aceitação pela comunidade, associada aí à engenharia, arquitetura e, no nosso caso aqui, em estruturas. A nossa agenda hoje vai ser baseado nesses três tópicos. O primeiro, entender a diferença entre esses dois elementos que constam no próprio robot para as aplicações de uma maneira generalista, já que nós temos aqui tanto a parte que nós podemos dizer que é a analítica mais tradicional, podemos dizer da velha guarda, e também a própria aplicabilidade, que é a transferência de carga. E, no caso, nós temos a possibilidade de avaliar um respectivo andar ou avaliar necessariamente a edificação como um todo, acumulando os respectivos esforços e, assim, tendo a noção da aplicabilidade que você quer avaliar, seja ela para uma fundação, seja ela até para uma estimativa e distribuição da quantidade de elementos estruturais. E, no final, a gente tem uma ideia de uma planta esquemática de carga para uso na concepção, né, das fundações propriamente ditas, já que a ideia é que você tenha aí a oportunidade de vou ter uma relação com um geotécnico. A partir disso, essa troca de informação no pré-projeto pode lhe ajudar a, antes de começar a desenvolver propriamente dito a edificação, você ter a ideia, né, do que ter expectativa. A tela que está aqui embaixo na agenda são as funcionalidades que o robot oferece. Então, ao longo do tempo, a gente acaba se acostumando a utilizar ou só estruturas tridimensionais, formadas por barras, ou estruturas tridimensionais formadas por barras e placas, ou apenas estruturas tridimensionais formadas por esforços normais, além dos esforços de deformação ou de tração, que são as paredes e os pisos, e aqui a gente traz para o respectivo bidimensional. Então, cada uma dessas funcionalidades que vão piscar aí na sua tela são aplicações que inicialmente eram desacopladas do sistema, ou seja, cada uma delas, ao ser clicada, prepara o robot de uma maneira que ele vai te trazer os eixos, as plantas, padrões de vistas e etc. Para que isso não ficasse de uma forma muito deslocada, a Autodesk, né, para deixar isso mais claro, criou o template ou um
padrão de organização para um projeto de edificação. E assim a funcionalidade de andares tem sentido, as tabelas de esforços por piso tem sentido. Inclusive, né, já falo aqui no início e no final eu vou relembrar, teremos ainda um outro webinar para a gente associar os efeitos normativos, por exemplo, de concreto armado ou de aço, que é o gama Z, ou o nosso respectivo aí P delta ou P delta minúsculo, que alguns chamam de P deltinha, tá? E dessa forma, a partir aí da nossa versão 2022, essa modalidade, né, uma feature, né, uma função para transferência de cargas foi aqui colocada, não substituindo a de edificações, porque aqui o que você procura são o caminho dos esforços. Então, fazer o dimensionamento normativo por essa função não é adequado e assim a gente vai visualizar isso na nossa própria aplicação aqui. Então, acho que eu tenho que recompartilhar a tela aqui, que eu vou abrir o robô, ou o robot, como assim preferem falar. Como ele está aqui na outra tela, deixa eu ver se ele já vai aparecer aqui. Cadê você? Ele já vai aparecer com uma edificação já pré-formatada, já que a ideia que a gente trabalha não é o respectivo lançamento, isso é um assunto que vocês vão conseguir associar na própria ajuda, no próprio help do programa. Então, toda vida que você precisar, venha no iniciar aqui, que existe essas primeiras diretivas, tá? Para você entender basicamente a formulação e a ideia dele e, logicamente, a nossa comunidade ela está aí para que a gente consiga, né, sempre discutir dessa forma. Bom, para que a gente entenda um pouquinho como funciona cada uma dessas aplicações aqui, nós temos alguma coisa a avaliar. A primeira delas, opa, aqui está dando, cadê? Aí que ele deu uma, cadê a da barra de tarefas? Ele deu uma pausa aqui sem querer, pronto, voltou. Nós temos aqui algumas funções para a gente entender o que significa aqui em geometria esse tipo de estrutura, tá? Vocês estão vendo até por essas coresinhas aqui. O método tradicional em que a maioria dos envolvidos entendem como que funciona o caminhamento das cargas é, primeiro você tem o painel, que é a laje ou uma placa que recebe os carregamentos verticais. A partir desses carregamentos verticais, a placa vai absorver e vai ter um dimensionamento, no caso em concreto ou aço, e vai transmitir esses esforços para o seu perímetro. Então, se eu tiver vigas no seu perímetro, ele vai transmitir esses esforços para o seu perímetro, e se ele não tiver, vai direto para os pilares. Isso vai se repetir em cada pavimento, né? Então, se eu for separar aqui por pavimento, né? Vamos começar pelo segundo andar. Então, tudo que acontece nesse segundo pavimento vai ser transferido para os pilares. O pavimento de baixo, que é o primeiro, vai transmitir também para os pilares, que por sua vez vai acumular, e desse acúmulo ele vai até as fundações, que é o propósito, né? Que inclusive é o nosso terceiro item aqui. A importância, então, da gente separar e classificar a estrutura por andares é a gente entender a contribuição de cada um desses elementos. E a contribuição desses elementos ele é muito importante. Primeiro, a gente já conhece as barras de ferramentas pré-configuradas. Essas funções que estão aqui, né, nos mnemônicos, ou na verdade nos ícones que aqui apresentam, todos eles vão ser apresentados conforme a disponibilidade de geometria. Então, a gente tem aqui uma função chamada barra, e eu tenho colunas e vigas. Qual que é a diferença de uma barra para uma coluna e com uma viga? É que uma barra ela é um elemento geométrico
que pode ter as funções de viga ou de coluna. Então, basicamente, utilizar uma coluna é uma barra já classificada como coluna. Se eu pegar uma viga, é uma barra classificada como uma viga, tradicionalmente pilar vertical e viga horizontal. E os esforços preponderantes, eles são, né, pilares de cargas normais, né, concentradas no sentido do seu eixo, e as vigas, cargas de flexão no sentido ali do seu eixo. O mesmo vai se repetir para o painel e o piso. A única diferença de barras para vigas e colunas é que os painéis que a gente utiliza não levam em consideração o peso próprio. Então, isso é muito importante. O que significa isso? Significa que se eu montar um painel aqui, eu tenho que adicionar o peso próprio do elemento que eu for colocar. Então, se eu for colocar um concreto armado, eu tenho que pegar a densidade do concreto armado e multiplicar pela sua área. Se eu já pegar um piso ou uma parede, ele já vai levar em consideração exatamente esta consideração, né? Bom, a partir disso daqui, independente de você lançar um painel ou um piso, cada um desses elementos que a gente vai clicar aqui do lado, cada um desses elementos que a gente seleciona, então esse está no outro andar, vou desabilitar todos os andares. Cada um desses elementos que a gente seleciona, temos a oportunidade aqui no inspetor do objeto, na geometria, de olhar qual que é o seu modelo de cálculo. O que significa isso? Significa que o programa ele tem que entender qual é a função que ele vai utilizar. O que significa isso? Já tem pré-configurado um tipo de análise que se chama casca, no qual o método dos elementos finitos vai transformar esse retângulo ou qualquer fórmula, qualquer forma, em elementos menores. A partir desses elementos menores, ele vai calcular os esforços, então há várias maneiras de fazer isso, eu vou mostrar isso aqui na função, inclusive os avisos quando a gente processa. O diafragma rígido, que nada mais é do que concentrar todos os carregamentos num ponto geométrico da peça, do painel. E nós temos essas duas funções, que são as lajes de transferência, a bidirecional ou a unidirecional. Então, ele não é feito de forma automática, tá? Mas de forma automatizada. Eu dou a possível configuração e essa configuração ela vai me mostrar o caminho do carregamento e como que ele vai funcionar. Quando a gente trabalha com lajes, nós temos várias tipologias. Então, eu vou clicar aqui na lajezinha aqui, vou clicar nesse painel, cadê? Deixa eu ver se ele abriu o outro. Então, eu tenho o tradicional, que é a placa maciça, material homogêneo, e eu posso ter várias possibilidades de material que não vai me proporcionar uma homogeneidade, ou seja, o comportamento dele pode ser na direção X, ele pode ser na direção Y, ele pode ser na direção Z. Eu posso apontar para um vetor qualquer para mostrar como é que esse carregamento aqui está. E a gente tem visualmente a maneira como a gente o discrimina aqui para ele me gerar o que nós precisamos para um cálculo estrutural. Módulo de elasticidade, rigidez e, logicamente, o comportamento e a direção dos carregamentos. Então, o robot, em momento algum, vai desenhar essa placa nessa forma aqui. Todas as formas no robot são de elementos faceados como esse homogêneo. O que vai mudar é efetivamente os parâmetros que ele tem. Então, já existem várias configurações aqui que você consegue retirar os respectivos esforços, que é esse o nosso tema, né, ou o nosso assunto necessário nesse momento aqui, né? Inclusive, você consegue avaliar laje, steel deck, né?
laje apenas, né, com materiais metálicos. Então, aqui está o material metálico com um outro material em cima, com rigidez reduzida, fazendo, por exemplo, uma análise de fissuração para é, reforço estrutural, além de uma definida para o usuário que você precisa dar a matriz de rigidez, a matriz, né, do respectivo deslocamento, né, e todas as outras informações necessárias para que essa estrutura funcione, tá? Como que nós avaliamos, então, um projeto de transferência de carga? Primeiro que, ao ativar, já vai aparecer aqui, né, que é a função que ela está sendo utilizada. E uma das coisas importantes é que nós não conseguimos ainda, na versão 2024, avaliar elementos inclinados. Então, se aqui é uma edificação que tem, por exemplo, uma escada, nós não vamos conseguir avaliar a transferência de cargas. Então, são elementos planos, como as lajes, paredes e pilares. Se os pilares e vigas estiverem inclinados, eles vão avaliar, mas as placas, isso daí não vai acontecer. Como que eu sei a diferença de uma placa para uma casca, para uma laje de transferência e para esses elementos? Basicamente, vendo qual que é o tipo de modelo que ele pode oferecer. Nós temos, para quem lida com os softwares da Autodesk, que é o visualizar, né, as nossas funções aqui, né, o exibir. Podemos ir nos painéis, né, além disso, né, verificar com cores a questão de cargas, cadê? Cargas em movimento, regiões de carga, que é essa daqui, e que ele vai mostrar após o respectivo carregamento como que ele funciona. O que significa isso? Que eu tenho que processar e a partir desse processamento ele vai me mostrar o possível caminho dos carregamentos. O que quer dizer isso? Quer dizer que a partir do momento que eu levo em consideração um peso próprio, por exemplo, já que eles são painéis, eu teria que colocar esses carregamentos aqui dispostos. Deixa eu acrescentar aqui, pronto. Mostrar carregamentos, pronto. Está aqui os carregamentos apenas das vigas e os pilares, porque são todas placas, né, para transferência de carga. Se eu for colocar a sobrecarga da laje, é um carregamento uniformemente distribuído, mas poderia ser pontual. Nós temos as sobrecargas nas vigas, geralmente de paredes, já que as lajes vão transferir para elas. E se a gente quiser efetivamente avaliar o que acontece na hipótese do estado limite último, que é uma possibilidade da estrutura vir à ruína, nós temos já, né, visto no nosso último webinar, que nós temos as normas brasileiras. Caso não apareça para você, você busque, né? Opa, aqui não. Você pode buscar nas respectivas configurações, ele abriu numa outra tela, as respectivas configurações de projeto, normas de projeto para cargas, e aqui a gente vai buscar, apertei errado de novo, e aqui a gente vai buscar a 8681, NBR 8681, que faz parte do rol. Podemos configurar ele, né, como padrão, e a partir dele a possibilidade de associar, associar peso próprio, mais sobrecarga de laje, mais sobrecarga de viga, de uma maneira ponderada conforme a norma. Então, isso é muito importante, essa funcionalidade, porque não só você ganha tempo ao invés de fazer uma combinação manual, mas você não precisa ponderar cada um desses fatores, porque ele já vem
da nossa norma específica aqui no Brasil. Então, isso é muito importante para que a gente tenha esses fatores. Logicamente, caso a gente queira utilizar uma combinação automática, ou seja, uma combinação que ele vai aplicar indiscriminadamente para cada um dos carregamentos que aqui a gente coloca, ou uma combinação automática simplificada que ele vai fazer, aí eu tenho que sair aqui dessa função, agrupar sem me deixar claro como que ele pegou o peso próprio, sobrecarga de laje, sobrecarga de viga, e ele vai chamar de estado limite último, e vai me mostrar os maiores valores e os menores valores. A mesma coisa ele vai fazer para o serviço, e vai me mostrar os maiores valores e os menores valores. Isso é muito interessante quando você quer fazer uma avaliação rápida. Entretanto, isso é uma restrição para quem quer fazer uma análise mais apurada, como uma análise não linear, tá? Uma outra discussão, outro tema de webinar no futuro. Então, caso você queira saber exatamente como que o robot vai avaliar isso daqui, você obrigatoriamente tem que ir na combinação automática, mais combinações a gerar, porque é você que vai determinar como que ele vai ser feito. Então, ele vai remover aquelas calculadas anteriormente, que estavam de maneira automática. Aqui, para quem efetivamente usa 8681, sabe que nós temos cargas normais, cargas de construção, excepcionais, raras, sísmicas, né? E as respectivas de estado limite de serviço. Como nós vamos avaliar a transferência de carga, e não é nessa função que a gente olha deslocamentos, mas sim forças, nós vamos avaliar aqui ela apenas com a normal favorável ou desfavorável, porque eu posso colocar a carga de vento. Os grupos aqui é aqueles que envolvem, né, o peso próprio, né, como o item, né, mandatório, e eu posso relacionar, né, outros carregamentos que a gente precise aqui. Casos não atribuídos ainda existe, que é essa combinação manual, que eu vou retirar ela, já que eu não quero. Um momentinho, aqui a gente fecha. A análise, tipo de análise. Cadê a minha carinha aqui do lado? Parâmetros. Enviar para os membros. Ok. Modelos. E cadê as minhas combinações aqui? Sobrecarga, peso próprio. Perfeito. Então, aqui, já processei ele rapidamente na última vez. Tipos de análise. Aqui a gente já tinha observado cargas, tipos de carga, combinação manual. Essa é o que a gente não precisa. Só peso próprio, sobrecarga e sobrecarga de vigas. Apenas essas três. Combinações automáticas, combinações a gerar. Escolhi apenas essas duas. Então, ele vai pegar, né, uma vez o nosso peso próprio, uma vez o nosso carregamento ali, sempre do peso próprio favorável e desfavorável. O que vai fazer a diferença é quando a gente associa os respectivos carregamentos variáveis, né? E as relações que a gente tem entre um e outro aqui. E a partir disso, cadê todas as minhas possibilidades? Estado limite último, volta um pouquinho. G1 e G2, G2 e G3, e sobrecarga permanente, que é o peso próprio. Vou ver se ele saiu em outra na hora que a gente tirou ele daqui. Peso próprio, ele está como G2. Tá. Permanente, G2, Q1 e as minhas associações.
permanente, sobrecarga, tá. Então, as minhas relações é o G1 junto aqui com o G2 e o G2 aqui associado com ele. Vamos ver o que ele me gerou. Volta aqui. Aqui ele só está pegando a carga 1 e ou G2 e G3. Deixa eu excluir aqui. Colocar G1 para cá. G1 e G2. Deixa eu ver se eles me avançam. Os casos, todos eles. Ele acabou me bagunçando a natureza. Junto com Q1. Ah, agora apareceu. Então, ao invés de eu ter apenas o LU mais e menos e o LS mais e menos, todas essas possibilidades são 1 é do peso próprio vezes 1,25, 2 é da carga da laje vezes 1,5 e 3 é da carga da viga vezes 1,5. Outra apenas com a laje, com peso próprio e laje, peso próprio e viga, peso próprio, laje e viga, levando em consideração apenas ele sem nenhuma carga, só o peso próprio e os demais. Então, ele me fez aqui 8 possibilidades. Gerei, processei, e assim eu posso vir em resultados e tenho duas informações aqui. Uma que se chama tabela de transferência de carga, que é onde ele vai me mostrar, né? Opa, aí eu tenho que escolher aqui, né, uma combinação para ele me mostrar. Então, ele vai me mostrar para cada andar o comprimento do elemento que ele está avaliando, o caso que nesse momento é o peso próprio e a carga total, né? Aí vai depender da unidade que a gente está colocando, está em tonelada-força. Se for a sobrecarga de laje, se for a sobrecarga de viga. Então, ele vai me mostrar para cada um, né, que eu queira visualizar aqui nos momentos que eu quero. Então, o que, que acontece na laje? A viga vai jogar uma carga concentrada, vai ter uma carga uniformemente equivalente, uma carga total, como que ela vai funcionar. Então, por tabela, muitas vezes não fica muito claro como é que é essa área de influência e como que ela funciona. Vamos voltar para a vista aqui. Aquelas áreas de influência é exatamente cada uma dessas coresinhas que vão ser deslocadas para as vigas, que a gente chama aí ou de contributárias, ou chama de quinhões de carregamento. E, por exemplo, por que que aqui está jogando em duas direções? Como que a gente pode visualizar isso? Ao invés de tabela, vamos em diagramas de carga. Então, eu posso ver aqui, por exemplo, como que os carregamentos são tratados aqui. Se eu quiser desabilitar, né, a visualização, eu desabilito a região de distribuição. Se eu quiser ver o que acontece, né, com as paredes e as vigas a partir das lajes, por exemplo, o que chega na viga, né? De que forma que isso vai acontecer. Vamos botar aqui as nossas combinações aqui. Opa, sobrecarga, sobrecarga de laje. Eu acho que eu não dei o ok nele, hein? Mas, deixa eu ver aqui o que houve, porque não apareceu. Todas as demais, as relações de na variável aqui. Avançou, selecionei todo mundo, gerar e processar. Pronto, agora ele saiu esses valores todos em tudo quanto é lugar. Ah, agora estão aqui as 8 combinações que a gente colocou aqui. Então, como que eu vejo o que vem da laje para a viga? Vem alguma coisa de maneira concentrada? Tá? Não, não tem. Opa.
que são só a distribuição. A gente usa o page down para diminuir, né, essa legenda aqui que a gente está vendo e o page up para aumentar. Você aproxima para visualizar aonde que está a respectiva contribuição. Espera aí que eu apertei muitas vezes, né? Então aqui ele está mostrando exatamente onde está chegando. O que que acontece de forma distribuída? Deixa ele carregar novamente. Então, essas são as cargas que estão chegando da laje, da face da laje para a viga, e nós temos as cargas equivalentes, que elas vão sair aí trapezoidais. Deixa eu puxar mais um pouco. Aqui já são as equivalentes, que é o nosso tradicional, né, transição de cargas aqui. E as paredes, deixa eu aplicar. E a parede, como uma placa, né? Só que agora ela está na vertical. Eu também tenho o esforço que chega nela, distribuído, se for o caso. Opa, cadê o meu esforço aqui, os símbolos de carga? Ixi, agora ficou poluído. Habilito o símbolo de carga. Tiro concentrado, tiro distribuído e a gente tem como ver. Cadê a plaquinha? E tirar os valores aqui. E poluiu aqui o negócio. Vamos botar apenas o peso próprio para ele me apontar aqui. Distribuído. Carga. Aqui a componente. A partir da sobrecarga das lajes. As regiões. Eita. Pronto. Então, se for concentrado, só está demorando para aparecer aqui. Força e momento reduzido. Tá. Então, ele vai me mostrando, né, cada uma das aplicabilidades conforme as combinações que a gente especifica e os que eles vão apontando para nós aqui. Uma das características, então, já que a gente estava falando de fundação, né, que é o que vai chegar na base aqui, cada um dos andares que a gente fez aqui, ou seja, ele está separado em dois pavimentos que podemos alterar a qualquer momento. Nós podemos ver apenas o andar que desejamos, ó, primeiro andar ou o segundo andar, e tanto para as vigas quanto para paredes, como viram, tem que realmente, né, melhorar um pouquinho a visibilidade, page down para diminuir, né, necessariamente aqui. Deixa eu aproximar a vista, né? Muitas vezes fica muito confuso, né? Os textos um em cima do outro, mas basicamente o que a gente busca é o que acontece nos pilares ou como que esses valores eles vão sendo ali distribuídos ao longo de cada um dos andares. Então, para cada uma das combinações que aqui a gente vai colocar, eu vou tirar essas cargas aqui. Cadê os valores? Isso. Ó. Para pilares, eu venho a partir do peso próprio dele, que começa superior, vem para o piso de baixo. Se a gente for colocar aqui, ó, como andar único, que está piscando aqui, vou aplicar. A gente pode escolher cada andar que a gente vai visualizar, seja o segundo, opa, seja o segundo, seja o primeiro andar. Vamos aplicar aqui os carregamentos. Cadê você? Deixa eu aplicar um qualquer aqui. Volta os valores. Os valores das cargas, eles vão variando conforme as respectivas combinações
que aqui a gente vai apresentando, né? Então, cada uma devido aos efeitos que aqui a gente coloca. Então, como vimos, visualmente, nós temos para cada um dos andares, para a edificação como um todo, que aí ele faz essa pequena bagunça aqui, né? E nós podemos ver ele de maneira acumulada, né? Ou seja, somando os andares conforme ele segue. Então, nós estamos vendo aqui cada um dos andares. Então, como é que eu chego, respectivamente, à fundação, que são esses elementos? As fundações não são cargas. As fundações são as reações por meio desse caminhamento que nós temos aqui. Então, a função de tabela de transferência e de diagrama de transferência é para avaliar os andares. Para a gente saber o que está acontecendo em cada um dos andares, nós podemos deixar habilitado as cargas, né, que vêm das colunas, né, dos pilares, e agora ver o somatório, que é a resposta da estrutura. Onde que está a resposta da estrutura? Resultado, diagrama por barras, as forças que eu posso avaliar, forças não, as reações, né, que eu vou buscar, como o FZ, que está no mesmo sentido da gravidade aqui, e avaliar a resposta dela conforme nós temos aqui, né, os valores, né, dos diagramas. Então, se eu colocar por andar único, ele vai me mostrar uma variabilidade aqui. Se eu botar de forma acumulada, né, ele vai só demonstrar nos andares de forma acumulada, mas o meu total vai continuar aqui o mesmo. Então, para cada uma das combinações, eu vou ter um carregamento, né, diferenciado aqui. Ok? Bom, como que a gente faz, então, uma generalização ou o que nós mandamos para o geotécnico? A gente manda para o geotécnico a planta, né? E essa planta, ela vai estar, no nosso caso aqui, na base. E da mesma forma que fizemos anteriormente, essa planta que aqui nós estamos, habilitando o diagrama de barra, as reações, podemos colocar todas elas, né, com as descrições a partir aqui de cada uma delas. Como todo e qualquer desenho feito no nosso ambiente aqui, ele pode ser, aqui é para abrir. Ele pode ser, né, exportado, né? Eu posso salvar como. Cadê você aqui mais para baixo? Como um DWG, esse andar aqui, mas logicamente a gente tem que dar uma configurada. O que seria a configurada aqui? Vou fechar aqui os resultados, vou diminuir aqui um pouquinho. Você pode sugerir nomes das barras, aqui só são os pontos, né? Os respectivos nós que você tem. Você pode, mover a descrição para onde você quiser, né, de uma maneira menos, né, poluída. Por que que aqui está vermelho? Por que que aqui está verde? Nós temos que entender como que funciona a diagramação. Essa diagramação aqui, ela está nos parâmetros. Por que que eu estou vendo vermelho e verde? Porque eu posso mostrar, né, os valores diferenciados, valores em texto, né, e modificar, se assim eu quiser, os extremos globais, os extremos locais, que nesse caso aqui só vão mudar conforme eu vou tratando aqui. Então, para essa edificação, depende aqui, fechei, do tipo de carregamento que nós temos aqui, do carregamento que nós temos, nós vamos ter o controle de cada um deles, mas eu só vou saber qual que é a minha carga
mais desfavorável apenas no resultado dos meus, cadê você? Das minhas reações. Reações, envoltório, extremos globais, cadê? Na envoltória que eu posso pegar cada um, ou nos extremos globais, que ele vai me mostrar o máximo de cada um deles, né? No qual a gente está. Então, como eu falei, você quer avaliar qual que é o comportamento da sua estrutura com o controle de cada uma das combinações que você gerou. Então, eu teria uma tabelinha, né, uma possibilidade aqui para o geotécnico, vamos voltar ali para a planta, para o geotécnico, tabelinha do lado, né? Cadê as tabelinhas aqui? Uma tabelinha de carga, não é essa aqui, cadê você? Tabelinha de reações. Na combinação que você quer, então tá aqui, e você tem para cada nó e para cada caso, ferramentas, janela, deixa eu tentar alinhar essas duas janelas aqui, ver se ele não deixou, não, tá? Então você tem, né, uma tabela com os valores e uma planta com os valores. Para quem já mexeu ou ainda não conhece, essa tabelinha que a gente tem, né, de reações podem ser, como é que é a palavra? Eles podem ser exportados, né, ou ainda copiados, Ctrl C, Ctrl V, para uma tabelinha caso você queira aqui. Dei a plantinha. Então, planta esquemática de cargas, mais a tabela, já que vai para um DWG, né, ou um outro tipo de formato, caso você escolha, né, ele vai dar essa funcionalidade. E se você não quiser avaliar caso a caso, como eu fiz anteriormente, você volta para as combinações, vai para as simplificadas, que é a que ela vai acabar fazendo, apenas para esses dois. Deixa ele gerar aqui. Processa. Vou ver se ele deixou agora, como nós vimos anteriormente. O LS, geral, o maior e o menor. E a gente esquece os anteriores aqui. Então, a minha maior possibilidade de carregamento vertical é 11,06 e o menor 2,72. Na combinação máxima seria essa, mostrando o máximo e o mínimo, e o menos o máximo e o mínimo. Deixa eu ver se a exportação aqui ela dá certa. Cadê você? Botar aqui na minha área de trabalho. DWG ou DXF. Vamos salvá-lo. Ver se ele saiu compatível. Onde está você? Cadê? Acho que parece que congelou sua tela. Congelou? Deixa eu ver Ele aqui. está na janela do save, meio parado. Agora tá, agora Agora andou. foi? É porque É, tá a bolinha ali, ó. Tá é. pensando. Agora ele fechou. Ah, tá, agora eu tô vendo a bolinha. Tá vendo a bolinha? Ele tá aqui, Aham. ó. Meu mouse tá mexendo. Ele É, só, não, ele só... fechou o robô, né? Ah, tá. Ah, não, não fechou, acho que tá aberto, ele só não tá na tela, tá minimizado, né? Aham. Acho que ele tá abrindo ainda aqui. Mas agora já não tá mais a bolinha. Tá ali pensando.
Deixa eu aproximar. E aí, por algum motivo, ele saiu em alguns lugares meio esquisitos, né? Então, às vezes acontece, né? Infelizmente acontece isso daqui, tá? Mas, como eu comentei, é uma funcionalidade. Logicamente, o local aonde a gente finaliza nunca foi o Robot, né? A gente usa como aplicação de finalização ou o CAD, ou Advanced Steel, ou o Revit, para que a gente faça ele aqui, tá? É um webinar curto, né? Mas é para mostrar essas funcionalidades, apenas para abrir, né, o leque aqui para quem usa e essas possibilidades que você pode ter aqui. Para eu finalizar aqui a nossa conversa, né? Caso vocês tenham alguma pergunta que queira fazer aqui no chat, fiquem à vontade, né? Se não der para eu responder todas, o local é na nossa comunidade, então, tanto pelo QR Code quanto no caminho, né, que nós temos no Fórum PTB, né? Ele vai estar como fórum internacional, já que a linguagem é em inglês, então internacionalmente o português vai estar lá. Ah, nós já temos aí bastante participante. E caso, né, a maioria acredito que tenha vindo, olha que bacana, estamos com 18 pessoas aqui participando, né? Acredito que caso você não tenha ou não pertença à comunidade que está ali, o WhatsApp, tá? Fiquem aí à vontade de divulgar ou de partilhar aí esse caminho baseado aí não só no QR Code, mas também no respectivo link, tá? Perguntas abertas. Pessoal, fiquem à vontade para abrir os microfones e perguntarem. A gente vai dar aí uns 10 minutinhos para vocês fazerem alguma pergunta ao vivo, tá? E depois, se vocês lembrarem de alguma coisa, tiverem alguma dúvida, então coloquem lá nos fóruns, por favor, né? Que lá fica tudo organizado por post, por tema, né? As soluções aceitas, fica fácil para o pessoal procurar depois uma pergunta semelhante, tá bom? Bom dia a todos, bom Oi, dia, Bom dia. Cláudia, muito bom dia, mestre Li, Afonso Archila ali. eu sei, eu reconheço essa voz, velho. Para, E para aí, com meu isso, cara? não deixa as pessoas saberem. Li, como é que está o robot em questões de cargas dinâmicas ou análise de cargas móveis? Bom, para análise dinâmica, né, ele já é bem maduro. Infelizmente, né, nós temos duas coisas, né? Nós temos uma norma de sismo que não é bastante, né, utilizada, porque os nossos sismos aqui são basicamente localizados, né? Não é generalizado, mas ele permite que a gente faça as análises dinâmicas, inclusive a análise espectral, né? Dividindo aí a parte estática e a parte dinâmica, mas sem o normativo, apenas para análise estrutural. A mesma coisa vai acontecer com as cargas móveis. A aplicação dele ele está restrito, por exemplo, a pontes rolantes em cima de vigas ou lajes. Então, se a pretensão do robot é avaliar uma carga dinâmica de veículo, né, ou ainda tentar, apesar dele permitir o uso de pontes e passarelas, nós temos uma outra aplicação na Autodesk, que é o Bridge Design, né, que ele é feito efetivamente para analisar as cargas móveis com outro raciocínio, né? Então, nele já está bem maduro, você consegue criar cargas móveis, você consegue dar o caminho dessa respectiva carga, né, como uma aplicação especial. Tá? Então, já está maduro. Logicamente, tem que avaliar qual é a aplicação que você pretende e ver se ele tem um resultado compatível, né, do esperado. Então, é testar, né? Mas ele já é bem maduro aí nessa disposição tanto da declaração dos carregamentos quanto o caminho do carregamento e a possibilidade de aplicação
de cargas dinâmicas, cargas móveis, a separação dessas duas análises. Perfeito, Lin. Excelente, lhe agradeço, tá? Nada? Mais alguém? Aqui é o Glauco, tudo bem? Opa, tudo bom? Uma, uma questão aqui, uma dúvida. Na versão 24, a gente tem análise de ventos, como nós tínhamos anteriormente. A gente consegue Sim. fazer a implantação do CFD e já fazer a distribuição automática, como tinha anteriormente? A gente continua tendo, mas o CFD é uma aplicação diferenciada, tá? A minha tela ainda está dividindo aqui. Deixa eu ver. Tá. Isso, minha tela ainda está dividindo. Eu vou voltar aqui para a Vis. Nós Assim, temos isso, nós temos duas aplicabilidades aqui no caso de cargas, né? Então, como eu tô, olha só, como eu tô aqui na transferência de carga, ou eu coloco carga móvel, né? Ou eu coloco um outro padrão de carga. Então, está desabilitado aqui. Eu tenho que mudar o tipo de estrutura, né? Voltar ali para o edifício, ó. Aí, quando ele volta para o edifício, ele já muda o nome transferência de carga. Já vai aparecer aqui FEM, né? Finite Element Method, né? Análise aí dos elementos finitos. E essa função de vento e neve da simulação, ela está habilitada. A simulação CFD obrigatoriamente vai chamar um software da Autodesk, que é o CFD. Já o gerar cargas de vento, ele vai abrir aquele macro que a gente conhece, né? Que você calcula o perfil e etc. Ele vai abrir aqui, calcula o perfil e etc. Essa função ela não está habilitada na transferência de carga. Acho que deve ser por isso que você está perguntando, né? Ela fica desabilitada ali. Então, se você quer botar um isso. efeito do vento, você vai ter que colocar ela de maneira pontual. Você vai criar uma carga chamada vento e colocar lá. Por mais que eu coloque a carga de vento aqui e depois mude, né? Porque eu posso voltar para aquele outro tipo de estrutura, o que vai acontecer é algo semelhante. Eu só não botei aqui para processar, para a gente não ultrapassar o tempo previsto. Mas eu falo o seguinte: se eu colocar qualquer coisa aqui na metodologia de distribuição de carga não esteja o raciocínio, né? Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, um painel. Em vez do painel, deixa eu botar uma lajezinha mesmo. Um piso aqui. Vou fazer um retângulo saindo daqui sem ser horizontal. Saindo daqui para cá e emendando aqui embaixo. Quando eu for fazer a transferência de cargas, apesar dele reconhecer o painel ou sólido, ele me dá uma informação, né, de falta de equilíbrio para o caso de carga 1, que carga 1 é o peso próprio, verifique a soma das forças e etc. E quando eu vou buscar, né, mais informações, ele acaba me falando que ele não faz, né, os respectivos elementos inclinados. Então, basicamente, é uma limitação nesse momento da aplicabilidade, né, da transferência de cargas. Então, ele está desabilitado, cadê? Ele está desabilitado daqui, mas, né, se você trouxer de uma outra análise, às vezes a gente já tem uma estrutura feita, eu vou testar aqui no transferência de carga. Então, se ele tem escada, se tem rampa, você tem que deletar vários elementos para você poder rodar só a transferência de carga. E como é que eu faço o elemento inclinado? Como a gente faz na velha guarda. Pega a carga, divide por dois, bota a carga Vai levar distribuída o carregamento para cada e elemento. bota a carga distribuída embaixo. Exatamente isso. Velha guarda aí, né? É isso. Perfeito. Beleza. Mais alguém? Ok, pessoal. É Então, isso. obrigado, Afonso. Obrigado, Glauco, pelas perguntas. Mais ninguém? Fiquem à vontade, pessoal.
É agora, a hora de perguntar para o Li, que ele está aí à disposição. E se não for ao vivo, a Cláudia já colocou aqui o Isso. fórum para vocês acessarem. Importante sempre tentar acessar com o usuário, né, logado, para você manter o histórico, a gente manter ali o relacionamento e entender para que caminho que você tá tomando, tá? Eu acho que já deu até a 1 hora, né, Cláudia? Mas, de qualquer Sim, tá maneira, dando. Aham. ficamos aí à disposição. Tá bom, pessoal. Então, obrigado pela participação. A gente continua com vocês lá nos fóruns em português, tá? Quem está vindo aqui pela primeira vez, então eu deixei o link aí para vocês nos visitarem lá. E agora a gente aguarda o Li preparar a próxima atração, né, Li? Vamos falar sobre instabilidade, né? O Gama Z, que não é uma implementação direta no Robot, e vamos conversar sobre ela. Como que você pode fazer, né, essa aplicação e avaliar o comportamento do seu prédio mediante aí todos os carregamentos imputados aí. Então, em breve, na próxima agenda. Ótimo, Li. Muito obrigada. Eu que Obrigada agradeço. pela participação de todos, tá bom? A gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente. Fortíssimo abraço a todos. Felicidades.